Nesta manhã de segunda-feira, 4 de agosto, celebrando São João Maria Vianney, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, celebrando hoje este grande santo, São João Maria Vianney, celebrando também o Dia do Padre dentro deste mês vocacional, peçamos neste momento ao Senhor por todos os sacerdotes, aqueles em exercício, aqueles que não estão exercendo o ministério, mas que são sacerdotes segundo o coração de Jesus. Diz o Salmo 2, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. É com esta intenção e com esta frase que nós queremos meditar a palavra do Senhor no dia de hoje, onde celebramos São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, um padre muito simples, o cura d'Ars. Tão simples, tão humilde, que nos estudos iam mal, porque ele mesmo o considerava burro, assim falava. E quando, para anunciar a palavra de Deus na simplicidade, que é assim que precisamos fazer, ensinar com o nosso testemunho, se preciso for com palavras. É com testemunho que São João Maria Vianney ensinava e evangelizava.
De todos os lugares chegavam pessoas para se confessar com ele, para receber orientação espiritual, porque ele falava com as suas atitudes. Esta página do Evangelho de hoje caiu muito bem quando celebramos São João Maria Vianney, porque ele também alimentava os pobres, os famintos, alimentava a multidão. Também com pão, mas muito mais com a palavra de Deus. E quando eu disse que ele mesmo se achava burro, ele contou uma história, porque houve lá uma guerra em que aqueles que venceram a guerra não tinham ali muitas armas, e diz a história que venceram a guerra com um pedaço da mandíbula de um burro. E São João Maria Vianney dizia: se eles venceram com o queixo do burro, imagina se não vamos vencer com o burro inteiro, falando dele, né? É nessa simplicidade, nesta, podemos dizer, brincadeira, que ele evangelizava. E hoje, o patrono dos párocos, mas celebrando hoje também o dia do padre, não é? Então, olhando para esta página do Evangelho, quando Jesus sentiu compaixão daquela multidão, eis, queridos ouvintes, o sentimento que precisamos ter para com o outro. Compaixão. Compadecer-se não é simplesmente se colocar no lugar do outro, não. Compadecer-se, ter compaixão, é sentir a dor do outro. Então, Jesus, sentindo compaixão da multidão, ele curou os doentes que ali estavam e alimentou essa multidão. Para nos ensinar, não só que ele fez o milagre da multiplicação, não só que esta página podemos chamar de o banquete da vida, porque outro dia nós rezamos o Evangelho onde no banquete de Herodes foi o banquete da morte. Eu coloquei como título do vídeo a morte do profeta. Foi quando João Batista foi degolado e sua cabeça foi levada num prato. Portanto, ali o banquete da morte. Mas com Jesus, o eterno sacerdote, existe o banquete da vida, o alimento que sacia a fome, o alimento que muitas vezes nós nem nos interessamos em buscar, o alimento que sacia a nossa fome espiritual. Então vamos pedir ao Senhor, no dia de hoje, por todos aqueles que se dispõem a participar deste milagre de Jesus. Os discípulos recebiam ali os pães que Jesus ia distribuindo, e eram os discípulos que repartiam, que entregavam para aquelas pessoas ali, famintas de pão, famintas de palavra, famintas de Deus. Então, sejamos como os discípulos, que apesar de também questionarmos, só temos aqui 5 pães e 2 peixes, de lamentarmos muitas vezes que não temos muito com que evangelizar, não temos muito o que partilhar, precisamos acreditar que é Jesus que vai multiplicar o pão. Nós vamos simplesmente colaborar com Jesus na distribuição. Então, sejamos estes servos que vamos ajudar Jesus a distribuir o pão aos famintos. Pão da palavra, o pão da Eucaristia. O pão que sacia a fome.
Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Que o Senhor possa, no dia de hoje, pronunciar esta bênção para todos os sacerdotes, para todos aqueles que servem na igreja, para todos aqueles que estão comprometidos com a evangelização, em alimentar a multidão e muito mais, a ter compaixão, compadecer-se, sentir a dor do outro. E que Jesus nos ajude a todos os dias alimentar deste pão do céu, para que, fortalecidos, possamos assim exercer a nossa missão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.